Pessoal, parece que o time do outro lado da lagoa está falido. Já era desse tamanho, e agora? Sem dinheiro, sem jogador de futebol, não consegue contratar. E olha lá se não vier um transfer ban aí e não puder contratar nem perna de pau mais. Pelo que a gente percebe, já tem gente querendo dar linha na pipa. E aí, será que o Dudu vai segurar essa bronca? Acompanha comigo a entrevista aí do Rafael Menin, um dos donos da SAF do Atlético. Vamos lá. O clube aí, eu acho que faz uma meia-culpa, nenhum dos sócios participam, né, da gestão diária do clube. A gente, de fato, é acionista, a gente participa através dos comitês, então a gente sabe que vocês sentem um pouco esse contato diário dos acionistas com a imprensa e com a torcida, né? E eu acho que o evento de hoje é uma forma da gente tentar reduzir esse distanciamento, né? A gente sabe que ao longo dessa trajetória de 5 anos, foram 5 anos de acertos, foram 5 anos de erros, foram 5 anos de muito aprendizado, né? Eu sou torcedor do Galo desde quando eu nasci. Eu estou vendo aqui meu colega Sérgio Coelho, que já passou por tantos anos de Atlético, meu pai, Ricardo, Renato, o doutor Zé Murilo, são pessoas apaixonadas pelo Galo. Uns já estavam no clube há mais tempo, outros há menos tempo, né? E a gente vai aprendendo, aprende com o que deu certo, aprende com o que deu errado, né? Mas eu diria que o mais importante, né, o que foi feito para o bem ou para o mal, né, foi feito sempre com o objetivo de acertar, de fazer o melhor, né, sempre da forma mais ética possível. Eu acho que em relação à dívida, eu posso afirmar que em relação à trajetória da dívida, esse foi um aspecto que a gente não teve o sucesso ou que foi falado há 4, 5 anos atrás, né? A despeito da SAF ter feito o maior investimento dentre todas as SAFs já publicizadas no Brasil ou anunciadas. Será, galera? Se fez, fez errado, né? A SAF que fez com uma larga vantagem em relação a todas as outras o maior investimento na nova empresa, né, na SAF que foi formada. E parte desse investimento foi para reduzir a dívida, mas ainda assim a dívida continua sendo super alta. Inclusive nessa semana saíram aí acho que 3 números, né, o número no relatório 2,3, um outro relatório com 1,8 e o nosso número com 1,4, né? Mas deixa eu aproveitar aqui o gancho que você perguntou da dívida. Eu vou tentar responder de uma forma talvez mais didática, tá? A diferença entre 1,4, 1,8 e 2,1, se eu não me engano, que foi o último número divulgado aí. Oi? 2,3. Fala para então, nós. vamos lá. Em relação à dívida, que a gente deve... basicamente, o que é a dívida do Atlético? Deixa eu tentar decompor a dívida aqui. O primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa. É o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a arena. Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais, tá bom? Além disso, a gente tem uma dívida com o Profut, que é uma dívida de impostos de décadas, né, que a gente assinou um termo com o governo, como todos os clubes brasileiros fizeram também, né, e que são 300 e tantos milhões de reais, 350 milhões de reais. E a gente também deve, aí quando eu falo dever, quando a gente compra um atleta, qualquer atleta, a gente não paga o atleta à vista, né, o atleta ele é comprado parcelado em 2, 3 anos. Então nós já pagamos sei lá, algumas dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos, e ainda falta, tá, por volta de 200 milhões de reais. Então essa é a dívida do Galo, compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega no 1,4, ok? E o que é 1,8? 1,8 foi desconsiderado, né, o que a gente tem a receber de outros clubes. Então, quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras vai nos pagar durante 3 anos. Ele está em dia conosco, mas tem parcelas vincendas, ok? Então, essas parcelas foram desconsideradas, é o que a gente chama de contas a receber. Então, nesse relatório, tem a dívida bruta, tá? E o contas a receber, ele não foi considerado. Ficou claro? E tem um último pedaço, que são as receitas antecipadas, é o relatório do 2,3. Como é que a gente fez a arena? A gente fez a arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Isso deu mais ou menos 500 milhões de reais, tá bom? Agora não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Nada mais é que um espaço, né, aquele assento, que vai ser usado pelo torcedor pelos próximos 10 anos,
mas que contabilmente isso fica numa linha de passivo. Eu não devo dinheiro para o torcedor, né? Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos. Né? Então, naquele relatório de 2.3, ele considera esse adiantamento, name rights, Arena MRV, né? Foi adiantado, é um name rights de 12 ou 13 anos, se eu não me engano, né? Que foi adiantado para a gente construir. Pessoal, e você? Assim, fazendo uma análise bem rápida. O Atlético tem estádio ou não tem? Ou o estádio é do dono, o estádio é do dono do Atlético. Me diz aí. Porque até o nome do estádio, né? Não tem nada de Atlético, né? Tem o nome da empresa que é dona, que é desses caras, né? E aí, Atlético tem ou não tem estádio? A arena. Nós sempre dissemos, pô, como é que vocês vão fazer uma arena de X milhões de reais? Vão vender camarote, cadeira VIP, name rights e vamos chegar em 500 milhões de reais. Isso não mudou, né? Mas contabilmente isso fica numa rúbrica de passivo. E aí chega no 2.3, mas não significa que eu devo esses 500 milhões de reais, não devo isso para ninguém. O que a gente tem hoje é uma arena que, ao invés de a gente ter a capacidade de vender 45 mil ingressos, eu posso vender 37 mil ingressos, 38 mil ingressos, porque os outros já foram comercializados de forma adiantada. Ficou claro? O futebol brasileiro passou por uma inflação brutal nos últimos 5 anos. Né? O salário do jogador, obviamente não vou falar o nome de jogador aqui, né? O jogador que tinha um atacante com bom desempenho, que ganhava 600 mil quando a gente entrou nesse projeto. Hoje o mesmo perfil de atleta, você vai pagar 1 milhão de salários, ou mais. Né? Então o futebol ficou muito mais caro. Tá? Isso, de fato, foi algo que, não diria que erro, né? A gente não tinha previsto no nosso planejamento que o futebol ficaria tão mais caro. Isso vale para salário, vale para compra de direitos federativos. Né? Então, a despeito do aumento que a gente fez em folha e também em aquisição de atletas, né, manter um time ultra competitivo ficou mais difícil. Né? Os números de 24 comparados com os números de 2020, né, o gasto por atleta, ele subiu, né, e ainda assim hoje a gente tem dificuldade em ter um elenco com 30 jogadores, que é algo muito falado também, o Atlético não tem 30 jogadores do mesmo nível. Realmente não tem, né? Não terá como ter daqui para frente. Isso, acho que talvez o único clube que consiga isso hoje seja o Flamengo, né? Então, a realidade atual, não só do Galo, a realidade do São Paulo, a realidade dos times gaúchos, do próprio Botafogo, que vai haver sempre um desnivelamento entre o elenco. Então, você tem que ter jogadores da base, né, para que a gente consiga ter um equilíbrio do elenco. Mas, de fato, ficou mais complexo equilibrar esses pratinhos. Dívida, investimento em atleta, investimento em folha do futebol, né, mais complexo do que era há 4 anos atrás. O Paulo já falou aí há uma semana que não vai ser uma janela de abundância. Né? A janela mais agressiva foi a do começo do ano. Né? Nós vamos tentar trabalhar com profissionalismo, responsabilidade. Tem dinheiro, né? Não vai fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste, né, que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem. Mas eu acho que o Galo tem um elenco bom, tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas. Né? E será que aqueles caras que estão lá vão ficar lá, percebendo aí, ó, a janela, a hora que aparecer uma janelinha para fora, ó, o cara vai arriscar sua vida aí, não receber, pelo que ele está falando, né? Já tem salário atrasado aí, esses dias atrasou o salário, direito de imagens. E aí, será que os caras estão afim de entrar nessa barca ou ficar nela? Comenta aí. Se você não se inscreveu até agora, se inscreva, galera. Eu vou trazer muito mais vídeo todos os dias aqui. Se você não inscrever, você é atleticano. É claro que a gente sabe quais são elas, quais são os pontos a serem melhorados. Né? Talvez a gente consiga endereçar algum desses problemas, talvez outros não. Né? Isso é muito comum no futebol. Né? Estava vendo, de novo, vou falar aqui um paralelo, final da Copa do Rei, né? Real Madrid contra Barça. O Real Madrid jogou sem zagueiro. Né? Se não me engano, Tchouaméni ou Camavinga, foi Tchouaméni. Jogou como zagueiro. O Real Madrid não tinha lateral. Né? Arsenal, acho que um exemplo interessante, o Arsenal estava super bem nas competições, perdeu um pouco o que está a ver? Força aí e machucou o Gabriel Jesus. E não repôs. Bora, Flávio. O clube, imprensa, torcida, né? A gente não consegue fazer... a gente não tem varinha de condão, sabe? Pô, temos um problema no elenco, o Atlético deveria ter... Muito se fala assim, deveria ter um volante a mais, deveria ter
um meia, cada um tem uma opinião, né? Mas a gente não tem varinha de condão, esse meia aqui que a gente gosta, traz. Esse outro fulano de tal aqui, que não está performando tão bem, tira. É muito mais complexo. Né? Felizmente ou infelizmente, o mundo real é muito mais complexo. Isso vale para a gente, como vale também para o Real Madrid, que jogou a final da Copa do Rei sem zagueiro, o Arsenal tem nada a ver com o Atlético, do campeonato da Premier League sem atacante. Né? Então não é fácil, sabe, Cláudio? Vamos tentar. O Paulo está atrás de você e está trabalhando já há 2 meses. Né? Essa janela, ela não está sendo pensada desde a semana passada. Ela está sendo pensada há 2 meses. Comenta se o Paulo está atrás de você aí, ó, trabalhando há 2 meses. Lá ele. Vamos conseguir ter sucesso absoluto nela? Com certeza não. Algum sucesso? Eu espero que sim. Então é isso, galera. Comenta aí o que você achou aí aqui da entrevista do nosso, do seu aí, atleticano, presidente aí da sua SAF, aí, acionista da SAF, né? Galera, e aí? Atlético finalizou, acabou por aqui, um time que tem mais de 100 anos, mas que fez sucesso em alguns períodos aí, de uns 10 anos para cá, né? Somente, né, na história. Será que acaba por aqui? Será que vai pedir arrego? Já tem atleticano aí pedindo dinheiro, R$1.000 de cada atleticano para salvar, hein? Será que vai salvar o Atlético ou vai salvar o bolso dos caras, hein? Comenta aí. E vamos que vamos. Se você não é atleticano, comenta aqui, se inscreve no canal. Me disseram que o canal não chegaria a 100 mil inscritos, então bora provar para eles aí que chega assim. Atleticano não tem vez aqui. Bora que bora! Tchau!